pessoal, sou Rafael Ribeiro do JJ e tô aqui com o meu brother segundo da Arco Foods. Food na área, galera. Duas empresas que se juntaram para fazer esse programa maravilhoso para você. Uma iniciativa de trazer conhecimento, trazer insights e o melhor, sem custo, né? Sem custo e com muita efetividade em te entregar o melhor para você reduzir seu CMV, para você aumentar seu ticket médio, para você prosperar nesse ano tão complicado quanto 2025. Eu acho que você está no lugar certo, você está no canal certo. Se você tem amigos que estão nesse mercado, compartilha com eles agora, porque vem um caminhão de conteúdo bom hoje aqui, certo, Rafa? Imagina. Antes de anunciar a nossa grande convidada de hoje, eu queria falar da Qualimax. A Qualimax é a empresa perfeita que traz qualidade para sua sobremesa, né? Te traz paladar, te traz só coisas boas. Não é isso mesmo? Espetacular Qualimax. Gente, olha só. Se você precisa de padrão, se você precisa de redução de custos, se você precisa de produtos que vão te dar muita matéria para inovar sem precisar ter muita perda, etc., confia na Qualimax, que tem qualidade máxima, é a maior liofilizadora do Brasil, um espetáculo para suas gelatinas, mousses, pudins achocolatados, cara, tanto para receitas salgadas quanto para receitas doces. Tem muita coisa legal que a Qualimax vai te entregar. É brabo e é Arco Foods. Vem com a gente. Maravilha. E eu não podia deixar de falar aqui do JJ Summit, um dos maiores eventos de food delivery do Brasil. Esse ano já estão abertas as inscrições, dia 19 e 20 de agosto. Coloca na sua agenda. Esse ano, como sempre, a gente está com convidados incríveis, né? Como Paulo Camargo, Alfredo Soares, Rafael Kiso, Bárbara Bruna, né? Paulo Somuti, presidente nacional da Brasel, enfim, só feras, né? Que vão estar trazendo conhecimento nesse evento incrível, que você adquire conhecimento, conhece novos fornecedores, ainda faz um network absurdo no seu negócio. Time de peso, hein? Todo mundo que importa no food service mundial vai estar lá. Se eu fosse você, eu não perdia de jeito nenhum. Eu tô falando para vocês, gente, como Arco Food, como uma empresa que está há 30 anos no Rio de Janeiro, que precisava ter um evento como esse. E hoje a gente tem esse evento, então vamos pagar pau mesmo, vamos celebrar, porque JJ Summit traz pra gente muito conhecimento e um espaço para o food service se encontrar e se nutrir de conhecimento e motivação. Rafa, timaço do JJ, parabéns, espetáculo de evento. É isso. Vamos lá. E agora, sem mais delongas, queria apresentar para vocês uma convidada muito especial. Ela é empreendedora, né, de formação de economia, com mestrado pela UFRJ. Ela está à frente aí de praticamente 5 operações, mulher empreendedora de sucesso. Gostaria de apresentar para vocês Salwa Bueno. Seja bem-vinda, muito obrigado aí por você participar. Eu sei o quanto é escasso o tempo do empresário, a gente sabe disso, e mesmo assim você topou estar aqui batendo esse papo, compartilhando conhecimento com o nosso público. Muito obrigado, seja bem-vinda. Eu que agradeço. Como você disse, a vida do empreendedor ela é muito corrida, mas às vezes também muito solitária. Então, ter espaços como esse para a gente compartilhar, trocar ideias é maravilhoso, e eu que agradeço o convite. Maravilha. Excelente. Maravilha. Vou te falar o que é maravilhoso, gente. Com todo respeito. Maravilhoso. Se você ainda não comeu no Amélie Crêperie, eu sei, o meu francês está um pouquinho enferrujado, mas no Amélie, na Crêperie Amélie, se você ainda não comeu no Juliette Bistrot, se você ainda não comeu no Belisco Bar de Vinhos, não tomou um belíssimo Borgonha, você está perdendo, gente. Olha só, me corrija se eu estiver errado, mas é uma experiência gastronômica, um oásis de sofisticação desconstruída, de um lugar para você se divertir, para você celebrar a vida. Esses lugares, o Polvo Bar também, que é o Polvo Bar e o Polvo Marisqueria, são lugares onde você vai comer comida muito boa e em louça barata. Eu acho que tem muito esse carioca, é o né? slogan do Polvo, né? Porque é isso, é bem carioca, né? Você tá ali, mas você tá na rua de Botafogo, então por mais que você esteja comendo uma comida ali deliciosa, de chefe, você tem toda essa descontração. É a informalidade que o carioca adora, né? Isso aí. Conta pra gente um pouco de como tudo começou, da história, até se tornar essa grande operação aí da Amélie e das outras também, né? Uhum. Então, eu comecei em 2014
de alguma forma, eu sempre tive vontade de empreender, apesar de não saber exatamente o que isso significava na prática. Acho que quase ninguém sabe. Talvez quem tenha pai e mãe que empreende tenha mais essa ideia real do que seja. E você só descobre, de fato, na prática. Mas eu sempre tive essa vontade. Quando eu terminei o mestrado em economia, eu poderia ter seguido pela área acadêmica. Eu tive a oportunidade de estudar nos Estados Unidos com bolsa, fazer doutorado lá em economia, seguir mesmo essa carreira e acabei ficando com medo de me engessar muito nesse mundo, porque eu sempre tive algo dentro de mim me chamando para o empreendedorismo. E quando foi em 2014, eu senti que eu tinha condições de colocar isso em prática. E pensei como unir o que eu amava, que eu sempre gostei de fazer viagens enogastronômicas, com algo que eu senti uma demanda com necessidade de mercado, uma análise de mercado mesmo. E sentia que no Rio de Janeiro fazia sentido ter uma crêperie que eu amava, já tinha viajado, já tinha gostado, com um serviço legal, despojado, mais atencioso, né, com atenção aos detalhes, um lugar leve, um lugar divertido. Foi aí que nasceu o Amélie, no Shopping da Gávea, que foi o primeiro, que é um berço cultural da cidade. E o Amélie, ele trabalha um produto que é genuinamente também cultural. Você está falando de trigo sarraceno, que é um produto da Bretanha. A gente não usa muito por ser um pouco pesada essa ideia Bretanha, né? A gente usa uma leveza maior de Paris, mas é um produto que traz uma história, que traz um conteúdo cultural, que foi muito bem casado e abraçado ali pelo Shopping da Gávea. E depois comecei a ter convites de outros shoppings e fui aos poucos expandindo. Nessa hora a visão da economista ajuda, né? Porque a mulher começou com o pé direito, falou, vou botar no Shopping da Gávea minha primeira operação. Bold, né? Eu considero que foi um acerto muito grande você casar, né? É por isso que eu disse, você tem que entender o seu público, o seu produto e ver se aquela praça, né, se aquele lugar ele vai estar adequado. E foi uma sorte muito grande. Eu chamo de sorte também, porque, sendo muito sincera, como eu falei, antes de você empreender, e no meu caso, eu não tinha conhecimento da área. Por mais que eu tenha estudado economia, tinha estudado como funcionam os mercados, na prática a teoria é outra. E olhando para trás, eu vejo como me faltavam ferramentas e conhecimentos naquela época. E foi muito importante ter esse acerto de mercado, porque ele sustentou, talvez, várias das deficiências que eu tive que ir construindo ao longo do tempo. Então, foi bacana. Legal. Hoje, a gente estava comentando aqui, antes de começar o podcast, né, que o dono de restaurante, ele tem que ser multidisciplinar, né? Ele tem que entender de economia, de financeiro, de pessoas, de marketing, de logística, de operação, enfim, são muitas disciplinas para ele tomar conta, né? Então isso dificulta, né? Então isso acontece que hoje muitos restaurantes estão quebrando, né, por falta de conhecimento, e quem já adquiriu essa maturidade e esse conhecimento tá prosperando. Se eu fosse eleger aqui um dos principais, eu falaria do tema de pessoas, né? Hoje tem sido uma grande dificuldade não só contratar, né, mas também reter o time. O restaurante, ele tem um turnover muito alto, né, de funcionários. Eu queria saber como que é isso nas suas operações e o que você faz para fazer um pouco de diferença. Legal, essa pergunta é ótima. Realmente, acho que um dos maiores desafios é você ter uma equipe comprometida e que faça, né, aquilo que você planejou com tanto cuidado que aquilo seja realmente executado ali na linha final. Começa com o processo de contratação bem feito, avaliação mesmo de perfil, que você também só descobre, não é olhando um currículo. Às vezes você tem um currículo maravilhoso, mas ele não encaixa. Então, a cultura, ela é fundamental, que aquela peça se encaixe naquela cultura do seu restaurante. Uhum. Então, todas as minhas contratações, elas sempre foram um colegiado. Então, eu já tenho meus funcionários que trabalham bem e eu sempre fiz isso de uma forma muito colaborativa. Eu escuto e a gente decide juntos. Olha, esse funcionário não está funcionando, está sobrecarregando, ele está faltando, não está comprometido, então nós vamos tirar
é uma decisão desse colegiado. Né? Então, quando você faz isso de mãos dadas com a sua equipe que já funciona, a tendência é a funcionar muito bem. E a mesma coisa, uma nova contratação. Em alguns dias, você vê se aquela peça se encaixou perfeitamente com as outras, né? E aí você tem que escutá-los. Eles vão saber mais do que você. Às vezes você olhou e achou, nossa, que excelente contratação que eu fiz. E aí você vê que eles estão todos olhando assim, não gostamos. Então, sim, não funciona. Então, você tem que ter esse senso de equipe muito grande. Treinamento sempre. Não adianta você achar que treinou uma vez e que deu tudo certo. Tem que estar sempre observando. Você ter um restaurante, no final, nós somos muito pouco importantes, né? A concepção ela é fundamental, é óbvio, mas no dia a dia nós somos muito, muito pouco importantes. Você tem que entender que a importância é sobre eles. O restaurante ele acontece, o palco é sobre eles. Quem? Os clientes e os funcionários. Então, 100% são eles que estão à frente do dia a dia. Então, você tem que escutar muito os seus clientes para estar renovando toda a parte de treinamentos a partir do feedback dos seus clientes. Você tem que entender que os seus funcionários eles também estão muito mais com o seu cliente do que você. Então, essa escuta e essa troca é fundamental. Isso vai dando um senso de pertencimento para a sua equipe, que vai permitindo que a gente forme realmente essa equipe madura, consistente e longeva. Eu tenho meus restaurantes, eu tenho funcionários desde a minha abertura. E eu tenho um caso super interessante para contar aqui, que eu considero a coroação desse processo meu de gestão de pessoas que está acontecendo agora, que eu tenho 3 funcionários, entre eles um que abriu comigo o primeiro Amélie, que estão abrindo uma loja própria deles agora do Juliette. Que legal. Que é isso, essa longevidade, essa construção é algo que você só faz realmente em conjunto, entendendo a importância deles para o seu negócio. Acho que muitas vezes as pessoas, os empreendedores não têm essa dimensão da importância que eles têm e como que você gere isso de uma forma conjunta mesmo. Difícil, né? O cara é um one show man. Você é um funcionário público e você de repente tem um sonho e o teu sonho se torna realidade numa operação e você abrir mão dessa liderança e passar essa liderança. São essas coisas que formam a cultura e isso que você fez muito bem. Mas é difícil, né? Deve ser mais fácil para você pela tua personalidade, mas deve ser muito difícil para muita gente. Você chegar e criar a cultura e passar a liderança, passar a gestão para o pessoal. Sim, eu percebi que ela faz de uma forma muito colaborativa. Né? Que é um desafio, até porque para nós empresários, ela falou assim, a gente é solitário. Então, até para você escolher quem vai ser a sua liderança colaborativa, é um desafio, né? Porque se você escolhe a pessoa errada ali também, aí o processo pode ser inverso. Total. Mas é isso. Acho que o que vai ficando claro é quem está realmente comprometido com o negócio. Quem está realmente comprometido com a satisfação do cliente. E aliado com a sua cultura. Isso fica evidente. Exato. Sim, que legal. Exato. Quem está realmente comprometido com a satisfação do cliente é uma extensão de mim. Porque eu estou o tempo inteiro preocupada com a satisfação do cliente. Eu acompanho 24/7 a satisfação do meu cliente. Cada reclamação me dói. E dói muito. Então, eu tenho que ter pessoas à frente que doam também. Porque só assim a gente consegue contornar e resolver. Sim. Então, esse é um processo. E o desafio no modelo de franquia, que faz toda a diferença, é isso. É você ter franqueados, donos de loja, que tenham esse DNA e essa cabeça e coração muito fortes na satisfação desse cliente. O Salo, eu vi uma vez um filme chamado Chaplin, que aí o Chaplin conta a história para a biografista dele, e ele fala, como é que foi esse momento que você escolheu sua bengala e o seu chapéu coco? Ele falou que estava brilhando e eu peguei. E que ele falou que, na verdade, a história era muito diferente, né? A história é que você erra muito
até chegar no formato correto do projeto que você quer entregar para frente. Completamente. Como é que foi essa... Olha, eu vou sair da minha zona de conforto hoje e vou empreender. Vou empreender com um produto. Você começou pela história, você começou pelo conceito, você começou pelo branding, você começou pelo storytelling, você começou pelo produto ou pela... Como é que funciona isso? A gente sempre quer saber primeiro, né? O que vem primeiro, a letra ou a música? Então a gente está aproveitando essa oportunidade. É interessante, acho que vou desenvolver aqui exatamente. Porque naquela época que eu abri o primeiro Amélie, foi muita intuição e pouca estruturação de áreas, né? Como você bem colocou, como vai ser o storytelling, como vai ser o branding, como vai ser o produto. Não, as coisas elas foram acontecendo muito como eu te disse, no que eu acreditava que era uma demanda reprimida no linguajário da economia, né? Eu observava que existia uma demanda reprimida por esse tipo de negócio, um pequeno bistrô, uma pequena crêperie, que fosse charmosa, que fosse alegre, divertida, com um produto bacana. Então, esse era o fundamental. Como que você é construindo, você vai buscando. Por exemplo, na época eu fui buscando especialistas. Então, eu busquei um chefe francês, de origem bretã, que saberia trabalhar perfeitamente. A Galete, busquei um que virou um grande amigo hoje, que tinha uma crêperie em São Paulo, que foi trabalhar também uma consultoria de toda a logística, de toda essa cultura com os funcionários para fazer aquele produto ficar bom. Então, a partir de uma identificação, de uma oportunidade, de algo que eu tinha afinidade, eu fui construindo os especialistas para aquilo acontecer. Uma boa assessora de imprensa, na época, para construir esse storytelling e esse branding em conjunto. Então, a partir dessa identificação de uma oportunidade de mercado, eu vou buscando os especialistas corretos para que o projeto fique coeso no final e atenda a todas as áreas que a gente sabe que são importantes. Se resume a formar um bom time, né? Essa é a grande verdade. Então, outro ponto de restaurante, eu te falei que nós somos uma empresa de tecnologia para restaurantes, né? E a gente passou a monitorar muito dados de restaurante. Então a gente percebe, assim, por dados, que os restaurantes que mais prosperam são aqueles que conseguem ter a maior recorrência, né? Ou seja, a recorrência hoje é o que faz o restaurante decolar ou estagnar ou até mesmo cair. E a gente percebeu que o que faz essa recorrência é a experiência. Exatamente. Né? E eu queria saber o que você tem feito, como que é a experiência lá, se você se preocupa, se tem alguém que cuida disso, ou então já é uma coisa natural. Enfim, que você contasse um pouco o que você faz e o que você vem fazendo para o teu cliente, né, que frequenta lá as operações, eles têm uma boa experiência. Perfeito. Então, como economista, eu uso muito até para conversar com sócios, para passar adiante a ideia que eu trabalho. Ninguém pega uma nota de R$100 e troca por uma de 50 mais uma de 20. Concorda? Concordo. Você troca. Nem uma de 100 por uma de 100 as pessoas trocam. Não tem sentido. Não tem sentido. Você troca 100 por 120, você troca 100 por 130. Porque eu estou fazendo essa analogia. No final, nós somos restaurantes, bistrôs, as pessoas estão indo trocar dinheiro. Elas trocam dinheiro por uma experiência. E eu tenho que ter muito cuidado, muita atenção e gratidão por aquela pessoa dentre 1000 estabelecimentos estar escolhendo o meu para estar fazendo aquela troca. E o que eu tenho que entregar no final? É o que eu falo. O valor que eu entrego tem que ser maior do que o preço que eu estou cobrando. Então, o que é a experiência do cliente? Que eu cuido muito, né? Desde a concepção, a precificação, ela é fundamental e ela faz parte. Não adianta você achar, porque está entregando uma experiência maravilhosa, na sua opinião, que você pode cobrar o preço que você quiser por essa experiência. Porque você tem que entregar muito valor e o seu valor tem que ser maior do que o preço que você está entregando. Senão você não vai gerar essa recorrência. Então, o que é essa experiência?
é você ter um ambiente agradável, você ter um conceito bem pensado, uma arquitetura que reflete esse conceito, que reflete essa experiência. Se você quer passar um momento de nostalgia, esse seu ambiente tem que passar. Se você quer passar descontração, esse ambiente tem que passar. Se você quer passar alegria, esse ambiente tem que passar. Se você quer proporcionar um lugar que a pessoa consiga ter uma reunião diferenciada, que tenha um date diferenciado, que a pessoa vai pedir a mão em casamento, tudo isso tem que ser pensado para entregar parte daquela experiência. Seu produto tem que estar sempre em perfeitas condições de apresentação, de sabor. Então, como gerar recorrência? Gerar recorrência é entregar um valor maior do que o preço que você está cobrando. E muita autoanálise e muita escuta com o seu cliente. Se você está na dúvida, reveja. Você está entregando mais valor do que o preço, você vai ter crescimento. Você vai ter recorrência. Tem uma frase que eu falo sempre em treinamentos de vendas, eu falo, cara, você quer capturar valor, você precisa gerar valor. Primeiro, e essa é a essência do empreendedor, né? Ele empreende gerando muito valor, entregando muito valor para depois ter o payback, ter a captura desse valor de volta. E para mim está muito claro em todo o seu discurso que quando você fala, eu comecei pensando em demanda reprimida, você está pensando no cliente que precisa ter uma experiência. Quando você fala experiência, etc., você está pensando no ambiente, você está pensando no cliente que vai chegar até ali, que eles precisam, existe uma demanda para ser atendida. E até na tua preocupação diária com esse atendimento dessas demandas dele, está clara a tua preocupação com esses clientes. Agora, eu tenho uma dúvida. Você, depois do Amélie, você veio para o Juliette. Isso. Né? E aí, qual foi essa segunda demanda reprimida que você entendeu que existia? Era de uma outra ocasião de consumo para a mesma persona ou eram personas diferentes? Por que criar um novo restaurante, uma nova brand, ao invés de entrar com o segundo restaurante da Amélie? Uhum. Essa é uma boa pergunta. São estratégias que você pensa. Hoje eu vejo como uma estratégia muito acertada, no sentido que eles são conceitos diferentes. O Juliette, ele é um bistrô cosmopolita, que tem todo um aspecto cultural e lúdico nele próprio, que é um bistrô art déco. Eu trago a ideia de cidades, Nova York, né, que são grandes centros gastronômicos. Eu homenageio Nova York, Paris e Rio de Janeiro, que tem muitas construções art déco e são grandes capitais gastronômicas. Então, o Juliette, ele tem uma liberdade muito grande de trabalhar com charme, grandes releituras da gastronomia internacional e trazendo isso embalado com o nosso charme, com o nosso ambiente, com o nosso conceito, que é diferente do Amélie, que é esse lugar focado na crêperie, que tem um bistrô também, mas é focado na crêperie francesa, uma descontração, um modelo de consumo um pouco mais rápido, em que o Juliette você tem é muito versátil o menu do Juliette, você tem momentos de consumo diferentes, você tem diversos tipos de entrada, você trabalha com tartines, involtines com massa folhada, entradas bem pensadas e um bistrô muito criativo, trabalhando essas releituras. Então, são conceitos diferentes. Você tem ali um público-alvo 25+, que tem coincidência, sim, de pessoas, mas momentos de consumo também muito diferentes. Com isso, eu consigo, por exemplo, pensando numa estratégia de franqueadora, como a gente tem cidades que talvez só coubessem 2 Amélies e agora eu posso ter 2 Amélies e um Juliette. Tem cidades que eu vou conseguir, ao invés de ter 2 Amélies, vou ter 2 Amélies e 2 Juliettes, vou ter 4. Tem shoppings que eu consigo ter os 2. Então, isso é uma estratégia de diversificação com sinergia, né, de base operacional, que acaba gerando aí economias também para esse processo de expansão. Então, sim. Voltando no tema de experiência, né, eu achei muito bacana a sua colocação de entregar um valor maior do que o cliente está pagando. Afinal, é isso que a gente quer, né? A gente quer o lucro, né? Seria o lucro aí, né? Todo mundo quer. Mas se a gente partisse pro como, né? Perfeito. Eu queria complementar, exatamente, porque falando assim, eu poderia ser fácil entregar isso e ter prejuízo. Sim. E você tem que olhar para os dois lados. É o que eu falo, o restaurante,
Ele tem da cortina para frente e tem da cortina para trás. E a atenção, ela tem que ser igual, tanto da cortina para frente quanto da cortina para trás. Quando você fala de análise de mercado e de produto e de branding, você tem que olhar para estar entregando um valor maior do que o preço. Mas como você consegue essa mágica? Aí que é a pergunta. A gente trabalha da cortina para trás com uma otimização de processos que me permite entregar um produto sem que a pessoa imagine a facilidade operacional que tem por trás, o tamanho da minha cozinha, a quantidade de funcionários. E aí é que eu falo, da cortina para trás, eu tenho que ter uma engenharia de cardápio muito bem pensada. Eu tenho que ter uma sinergia muito grande entre os insumos que eu utilizo, entre os fornecedores que eu tenho bom relacionamento, entre a minha logística de armazenamento frio, armazenamento normal. Tudo isso tem que estar muito estruturado e muito pensado para que eu consiga, da cortina para trás, entregar um produto com uma apresentação uau, sabor, e que a pessoa não imagine a facilidade operacional que eu tenho dentro. Então, eu consigo ter um custo de operação otimizado, melhor, para conseguir entregar todo esse charme com o preço adequado. E é a mesma coisa no Juliette. A Juliette, a gente trabalha pratos de muitas vezes sofisticação que você não imagina que da cortina para trás você tem uma cozinha pequena operando aquilo. Então, essa é a equação, digamos assim. Legal. E Rafa, ela fala de facilidade operacional, fala de custo operacional controlado, mas eu sei, os insumos que ela utiliza são insumos de alta qualidade. Então, assim, é muito bom saber que você vai no Amélie ou você vai no Juliette e você vai consumir grandes insumos, só que de maneira inteligentemente transformada e um foco muito grande em te dar a experiência que é ali que ela captura valor. Porque se não fosse assim, ela seria como os outros que estão, olha, o preço do quilo é R$43. Você botou 42, eu boto 41. Você botou 39, eu boto 38. Ela fugiu desse jogo com essa diferenciação competitiva baseada na experiência. Isso é espetacular, tá? Obrigada. Legal, bacana. É o desafio. O desafio é você ter esse padrão, ter consistência, ter controle de qualidade para estar sempre entregando de acordo com aquela precificação que você fez, entregando mais do que aquela precificação que você fez, que é necessária para a sua DRE funcionar. Todo mundo tem CMV, né? Exatamente. O CMV precisa estar controlado para você ter longevidade, né? Sim. Falando de CMV, né? Agora a gente vai chegar na parte das finanças, né? A gente tem dados da ANR que hoje a gente tem aí 20% das operações de restaurante no Brasil que declaram que estão rodando no prejuízo, né? E a gente tem mais 37% que estão no 0 a 0, ou seja, chega no final do mês, né? Não teve lucro, né? Então, e pouca gente lucrando. E há quem diga que essa galera que informou que está lucrando, na verdade não está. Ele acha que está lucrando, mas boa parte ali de fato não está lucrando, né? Então, ou seja, é um desafio muito grande, né? Lidar com as finanças do restaurante, né? Então, ou seja, faturamento passa a ser métrica de vaidade, né? O que importa é que aquele nosso amigo do Pedrão das Heladas fala, né? A última linha, né? Então, eu queria fazer como que foi isso no início, se você sofreu também com isso no início. Muito. E como você conseguiu equacionar e chegar numa... E se chegou também, né? Numa posição legal de conseguir ter o que a gente trabalha. A gente trabalha para ter lucro, né? Ninguém abre empresa para empatar, né? Então, como é que foi o teu processo? Então, exatamente. Quando eu abri o Amélie, os primeiros 6 meses eu faturava muito bem, eu tive bastante sucesso e não sobrava nada. E eu comecei a ficar muito, né, assim, meu Deus, o que está acontecendo? O que eu fiz da minha vida? E comecei a analisar, busquei cursos e comecei a analisar muitos dados de vendas e observar que um percentual muito alto das minhas vendas estavam concentrados em menos produtos. E observar quais eram os insumos desses produtos, observar qual era a facilidade operacional desses produtos que eu mais vendia. Foi daí que começou a surgir a minha engenharia de cardápio.
E aí eu comecei a observar que grande parte dos equipamentos que eu coloquei não eram necessários. Grande parte dos funcionários que eu tinha também poderiam ser reduzidos. Grande parte dos insumos que eu tinha também poderiam ser reduzidos. Então, nesse momento, eu fiz mudanças radicais, com medo, mas fiz. Reduzir equipe, reduzir alguns preparos que eu amava. Por exemplo, tinha uma galete, quando a gente abriu, que ela era de pato. Eu amo pato. Nossa. Então, só que ela vendia pouquíssimo. E eu tinha um apego enorme a esse prato, né? E ele tinha um pré-preparo enorme e um custo grande. Tinha, né, uma perda grande nesse processo de produção. Então, são esses desapegos que eu fui fazendo nesse processo e fui construindo, de verdade, praticamente um algoritmo para montar esse menu que mudou o jogo. E aí comecei a ter lucro, comecei a ter uma lucratividade bastante adequada, né, de 20%. E aí eu entendi bem como porque é muito fácil você faturar e não ganhar dinheiro. Sim. Então tem essa concepção, ela é fundamental, e você tem o dia a dia, né? Você tem porque o CMV ele é mas o teórico é e o efetivo ele pode ser totalmente diferente. Então, se você não controla os seus fornecedores, suas entregas, se você não controla os seus desperdícios, se você não controla uma série de coisas. Então, é muito importante, por isso que hoje eu estou muito fã do modelo de franquia, de bons franqueados, porque você ter pessoas realmente focadas nesses controles fazem toda a diferença, porque não adianta eu fazer uma concepção linda de produto, de engenharia de cardápio, de precificação correta, se lá na ponta, na loja, não está tendo um controle adequado. Grande parte desse lucro está indo para o ralo. Verdade. Então, é uma combinação de concepção adequada com execução adequada. Sim. É igual quando você elabora um processo, né? Acontece às vezes aqui, a gente faz um processo lindo para o negócio. Só que o colaborador, às vezes, não segue o processo. Então, não basta você fazer o processo, tem que fazer, acompanhar e ter gente interessada em fazer aquele processo, né? Para você conseguir controlar. E ter gente que, assim, você ter um dono focado, você vai observar quem não está fazendo adequadamente e você vai trocar. Ou você vai fazer os controles, os treinamentos necessários. Então, é isso. Acho que muitas vezes você vê negócios errados, tanto na concepção, na precificação, quanto na execução. Mas você tem que nascer com uma concepção correta. Isso é a beleza do modelo de franquia, né? É porque você encontra um modelo que já foi validado, já existe uma pessoa que errou, que pagou o custo do aprendizado lá e que agora ela consegue compartilhar as boas práticas. Acho que ela fez um super trabalho de criar concepção, criar o branding, etc., criar mega produtos, preocupar com front of the house. Aqui tem o meu produto, eu estou fabricando mel, venham. Quando as pessoas chegaram, ela foi cuidar do back of the house. Agora eu vou cuidar da parte operacional, vou cuidar dos custos, etc. E refez essa engenharia e conseguiu essa facilidade operacional, essa engenharia de cardápio. E, gente, falando de facilidade operacional, não dá para falar disso sem falar de Qualimax. Qualimax é um grande apoiador aqui da JJ, do podcast, do Pod RJ, e é um grande parceiro da Arcofoods, é o cara que vai entregar para você os seus produtos liofilizados para as receitas salgadas e doces. Então você precisa de gelatina, refresco, você precisa de caldos, etc. Qualimax, muita qualidade, por ser o maior liofilizador do país. Então ele vai te dar padrão, vai te dar um CMV extremamente controlável e muito fácil de você porcionar e entregar para você essas receitas espetaculares com um CMV muito baixo, muito controlado. E a gente consegue até aumentar o ticket médio do seu restaurante com uma boa sobremesa, né? Sempre. Então tem restaurantes hoje que... Já teve época que eu fui no restaurante só por causa da sobremesa, acredita? Sempre tem um restaurante, cara, eu vou lá porque eu quero comer aquela sobremesa. Tem. Né? Então... Nem não só sobremesa, tem um tal de um galete de pato, que saiu do cardápio, mas vai ter a semana do galete de pato lá, que eu sei, que a gente vai lá isso só para comer. Isso é legal mesmo de fazer, isso é bacana. Interessante. E assim, até interessante isso, a gente trabalha com uma marca de chocolate chamada Barrique Lebot, mais francesa do que isso, impossível. É um espetáculo, fantástica fábrica de chocolate. E você vê, eu não vou falar o nome da rede, mas eu tive com a minha filha no lugar, fui tomar um cafezinho, etc. Eu vi o brigadeiro dessa rede conhecidíssima de cafés aqui no Rio de Janeiro.
e você vê um brigadeiro com a marca Callebaut. Eu falei, uau, então, peraí, isso aqui eu pagaria R$2 a mais para comprar esse brigadeiro, porque eu sei que tem um nível de qualidade absurdo, Barrique Callebaut. A Arcofoods tem essa facilidade também, junto com os operadores. A gente tem muita parceria, como somos os maiores do Brasil em muitas grandes marcas, a gente consegue conectar essas marcas com o operador, e aí você consegue capturar valor, lógico, para a Arcofoods, para ser um fornecedor mais relevante na tua operação, mas gerar valor também com mais vendas, um ticket médio maior, e gerar valor também para o teu cliente, porque se o cliente saber que ele vai comer um brigadeiro com um cacau vermelho, um cacau preto, um cacau tradicional da Barrique Callebaut, é uma coisa diferente, né? Verdade. Cara, essa questão de financeiro é uma questão muito delicada, né? Por conta da falta de informação do dono de restaurante. Eu acho que a gente já passou do ponto de ter uma faculdade de gestão de restaurante, sabe? O cara aprender ali, de fato. E eu acredito que tinha que ser, cara, igual ao AB. O cara, para abrir um restaurante, ele tinha que tirar uma certificação ali, pelo menos uma qualificação. Isso ia ajudar muito o mercado, assim. Quando a gente vai para a qualidade de serviço, você pega aí do Rio de Janeiro, né? É precária. Não sei se vocês concordam comigo, assim. Tanto é que você vai em shopping, você vê no shopping, às vezes, o shopping vazio e um restaurante lotado, porque ele tem um serviço um pouquinho melhor que os outros e ele consegue trazer ali. Então, assim, a gente tem uma deficiência muito grande de conhecimento, né? E foi por isso que a gente criou o Pod RJ, criou o Summit, essa iniciativa de trazer, de fato, o conhecimento para o cara começar a se atentar, começar a estudar que abrir um restaurante não é só aquilo que você falou de ter uma boa comida e simplesmente uma paixão ali. Poxa, e as histórias são lindas, né, cara? Às vezes você senta uma pessoa, um ser humano na sua frente e fala, cara, eu tinha um cartão de crédito do meu pai e um sonho, né? Ou eu tinha R$8.000 em um sonho, eu tinha R$5.000 em um sonho e a minha cozinha pegou fogo 3 vezes. E a gente louva o espírito empreendedor dessa pessoa, mas essa pessoa é um milhão, né? A gente não gostaria que fosse assim. Poderia ser menos doloroso, né? Se a pessoa tivesse acesso a mais conhecimento, como o conhecimento que você e a JJ estão criando hoje pra gente. Sim, e a gente acredita que a gente vai... Não vamos, de repente, ser a bala de prata, né? Mas a gente vai sempre ali acrescentar algo e tentar mudar o mercado aí. Por isso que é bom a gente bater esse papo, você trazer essa sua experiência, que tenho certeza que vai ajudar bastante o dono de restaurante. Uma coisa bem bacana que tá como o pessoal da geração Z fala, tá na hype agora, Deve ser o Amélie. A inteligência artificial. Também. Né? Então, hoje, aqui na empresa a gente já está usando bastante, né? Não talvez como deveria, mas já está usando bastante. E o Brasil, por incrível que pareça, é um país bem avançado na utilização de IA. E eu queria perguntar a você como você vê a utilização disso aí por restaurante, se você já tem utilizado lá alguma coisa, não sei, ChatGPT, enfim, tem usado alguma coisa de IA lá no seu restaurante, de automação? Eu acredito muito na tecnologia como uma parceira nos nossos desenvolvimentos e processos. A franqueadora, né, que a gente se juntou, ela tem um DNA forte em tecnologia. Tanto que a gente usa o NOLA, o sistema NOLA, que é muito focado em tecnologia, já está usando IA para diversas situações. E a análise de dados, né, ela tem aí como você falou, às vezes a gente trabalha o empreendedor e o dono de restaurante trabalha com uma visão muito limitada. E você usar a IA para analisar dados, hoje eu já faço isso. Análise de vendas, correlações, então, e tudo isso você já consegue fazer. Fora para facilitar o dia a dia, resolver coisas de forma mais rápida. Toda franqueadora ela tem essa cultura de estar usando mais a IA. Tem muito, eu vislumbro muito mais coisas a serem usadas, inclusive para análise de qualidade, de consistência. Daqui a pouco você está usando também câmera para avaliar se aquele produto está saindo de forma adequada, para eu também conseguir auxiliar mais os meus franqueados à distância. Então, eu vejo muito caminho positivo para o uso de IA.
Já Legal. estamos usando alguma coisa, mas poderemos usar muito mais, não tenho Sim. dúvidas. Você tocou num ponto bem legal. Inclusive, anteontem eu estava na Abrazel dando uma palestra sobre o poder dos dados, né, para donos de restaurante. E eu falei exatamente isso, porque a gente já entrevistou muita gente aqui que já falava sobre isso, análise de dados. Então, analisar dados já era o diferencial para alguns donos de restaurante. Só que para você analisar dados, você tem que primeiro ter coletado esses dados de forma correta, né, e saber fazer uma análise, que não é tão trivial, não era tão trivial, né? Você tinha que, sei lá, saber usar um Power BI, uma ferramenta, ou então ser muito bom de Excel para você fazer um cruzamento de dados, enfim. E hoje a IA tá te ajudando muito com isso. Hoje você tá com um monte de planilha no GPT lá e fala, cara, faça uma análise para mim, traga insight, e ele vai lá e... Assim, é surreal, cara, como a gente tá avançado nisso, né? Não tem desculpa mais, né? Exatamente. É isso. Até para estudar, cara. Inclusive eu falo de uma ferramenta lá, que até queria deixar aqui pros ouvintes, uma ferramenta chamada Notebook LM. Né? É uma IA da Google, que eles acabaram de lançar agora, onde você pega um assunto e aí você faz o upload para essa plataforma de vários documentos, seja PDF, seja imagem, seja um áudio, seja um link do YouTube. Ele consegue compilar isso tudo e você vai conseguir perguntar qualquer coisa sobre esse tema e todos esses conteúdos que você relacionou. Por exemplo, como a gente aplica isso para restaurante? Eu posso colocar, de repente, todas as informações sobre o seu restaurante de operação nesse mesmo local, que podem ser áudios seus, podem ser documentos de PDF, pode ser vídeos, pode ser imagens. Ele compila tudo e seu funcionário, você pode compartilhar essa LM com o seu funcionário, ele vai entrar do celular dele e vai fazer a pergunta e a IA vai responder de acordo com o que você estabeleceu. Então, assim, são coisas que a gente está utilizando hoje gratuitamente ainda, né? Provavelmente em algum momento você vai pagar, mas até os valores são bem acessíveis. O ChatGPT é uma ferramenta maravilhosa que te ajuda. Hoje eu penso, cara, como viver hoje sem ChatGPT? E eu comecei usando gratuito e hoje eu pago e nada exorbitante. Mas faz muita diferença usar o pago. E no ChatGPT hoje você consegue também carregar com os dados do seu negócio e fazer um ChatGPT específico. Sim. Eu faço isso. Por exemplo. O prompt, né? Você cria lá. Mas esse LM... Não, você carrega os arquivos específicos, né? Então, mas esse LM, o legal é que o ChatGPT, quando você carrega, ele vai trazer informações do todo e daquelas informações. Esse LM não. Ele se atenta ali até para ele não fugir, né? Para não chamar que eles chamam de... Eles dão um nome para isso, alucinação, para IA não alucinar e focar no que você precisa. Ele ainda alucina bastante. Isso. A gente está num momento muito curioso da IA, né? Igual o momento do surgimento da internet, surgiu e a gente buscava lá pinturas de David Bowie, um robozinho em Marte, etc. Eu me lembro que eram as minhas primeiras pesquisas. E depois vieram surgindo os agentes para fazer as coisas com mais especificidade, né? Para nichos. E deve estar acontecendo isso agora, nesse momento da IA. Os agentes estão começando a criar produtos para nichos, como, por exemplo, produtos para venda, produto para advocacia, produto para food service. Isso é um produto que deve chegar, mas daqui, imagina, muito poucos meses, eu acredito que todos os restaurantes vão estar fazendo seus cardápios, seus eventos, seu calendário comercial e uma série de decisões baseadas no AI first, né, nos dados primeiro. Para depois você dar seu temperinho e fazer as coisas que você precisa. Mas imputar esses dados todos numa inteligência artificial e trazer as informações que a gente não tem acesso por não ter tempo de pesquisar tudo isso é bastante interessante. Cara, e a revolução que a gente está vivendo, né, com a IA é uma coisa assim que talvez a gente não tenha vivido. Assim, eles falam que nem o surgimento da internet vai ser tão revolucionário quanto a IA, né? E assim, e cada vez assim, e tá evoluindo de uma forma muito bizarra, assim. O ChatGPT, ele faz uma coisa, hoje já faz... Cara, pra tu ver, essa semana meu filho vai fazer aniversário, né? E aí eu cheguei em 1 minuto e meio, eu puxei o ChatGPT aqui no celular com áudio, eu falei, me faça um convite do aniversário de 1 ano, aí falei a data, o local, não sei o quê, e mandei uma foto dele. Um mega convite. Cara, ele fez um layout maravilhoso, ele pegou a foto do meu filho, transformou em desenho animado.
Cara, e tava pronto. E eu gastei 2 minutos para fazer um convite. Coisa que no passado você tinha que chegar, passar um brief para um arte finalista, né, para um designer, para ele fazer, e ele demorar para fazer aquilo ali pelo menos um dia. E, cara, em 2 minutos eu fiz Cara, então assim, é surreal. Chegou forte na nossa vida e assim, chegou tão forte que hoje você escuta alguém falando alguma coisa polêmica no Instagram, você presta bastante atenção. Pelo menos tá acontecendo comigo. Eu presto bastante atenção. Peraí, deixa eu ver se isso aqui é IA. Assim, sim. Porque os tempos estão muito mudando. Falando em tempos mudando, pô, a gente está com um economista aqui à mesa com a gente, então a gente vai perguntar, 2025 é um ano muito fácil para o Food Service do Rio de Janeiro, vai ter tudo isso que está acontecendo no mundo hoje, o tarifaço, etc., essa reorganização da cadeia global de suprimentos, isso vai afetar de maneira contundente o Food Service no Rio de Janeiro ou a gente já tem nossos próprios problemas, já são suficientes? Eu acho que quem souber de verdade essa resposta... Boa pergunta. Impossível, mas a gente tem um momento conturbado. Eu acho que o principal ponto que castiga mesmo a nossa área, principalmente para você crescer e investir, são os juros. Enquanto a gente tiver juros beirando esses 15%, eles vão atrapalhar muito o desenvolvimento. Então, assim, a gente tem que pensar num processo de crescimento reduzido, não como a gente gostaria, por causa desse momento de dificuldade. Você tem um consumo ainda bom no país, você tem um mercado consumidor, você tem um mercado de trabalho que está relativamente aquecido, então não dá para você reclamar que não tem demanda. Você tem demanda, a gente tem crescimento nos negócios, né, ano menos um. Porém, para você realizar investimentos, é um momento mais difícil, porque você não tem juros que te auxiliem nem a pegar um investimento e nem mesmo a tirar o seu recurso hoje do banco. Então, eu vejo hoje nossa principal dificuldade, né, de crescimento no mercado do Brasil. Com relação a toda essa confusão que está acontecendo, amanhã pode mudar tudo, pode piorar, pode melhorar, porque a gente não está falando de racionalidade, né? São decisões que ninguém ainda conseguiu mapear os racionais exatamente, tem muitas teorias acontecendo, então a gente realmente está vivendo momentos incertos. O que a gente pode fazer é focar no nosso jogo, na nossa qualidade, porque as condições estão dadas para todos de forma isométrica, digamos assim, todo mundo está passando por esses mesmos problemas. Então, como que eu vou me diferenciar nesse cenário? Como eu vou ter as minhas vantagens competitivas nesse cenário? É isso que eu gosto de pensar e gosto de olhar para os meus negócios dessa forma. Eu vejo muita gente reclamando que aumentou a concorrência. Nossa, eu estava nesse shopping, agora tem mais isso, mais isso, mais isso. Assim como eu estou falando desses fatores externos que interferem, não tem como negar, atrapalham, ajudam, a gente... cada momento tem os seus desafios e suas possibilidades novas. Você tem que fazer sempre uma análise interna, independente também de todos esses fatores, como eu posso melhorar o meu jogo, dada essas regras. Então, lançou, por exemplo, o Ameri lá no Barra Shopping. Abriu um restaurante enorme na frente, né, que é o Giuseppe Square. Muita gente ficou preocupada na época. Eu olhei de forma positiva, porque, gente, não é bom estar sozinho numa área de shopping de alimentação, como alimentação. É bacana, depois abriram outros e te puxam. Eu já tenho que renovar a minha imagem aqui. Tá muita coisa nova, linda surgindo aqui. É ótimo você estar num lugar florescido, né, a concorrência, mas só é ótimo se você está fazendo o seu dever de casa. Se você não está fazendo o seu dever de casa, você vai perder. Se você está fazendo o seu dever de casa, vai ter para todo mundo e vai ser até melhor, porque você está gerando um polo interessante. Então, essa análise de tirar o foco, né, de luz para os problemas externos e dar o foco no que você pode melhorar é algo que eu sempre fiz. Bota a mão na consciência, tem alguma coisa caindo, por exemplo, eu achei que esse mês está fraco na Gabi, eu vou lá conversar com os funcionários, não, está tudo fraco, não quero saber que está tudo fraco, que esse mês tá. Quero saber o que a gente tem que fazer para melhorar. Então, é isso, botar a mão na consciência e ver como
você consegue melhorar independente de todos esses fatores externos. Olha os cortes aí. Maravilha. Até uns 16, né? Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. A BIA recentemente, Associação Brasileira de Indústria de Alimentos, divulgou que a gente teve uma inflação nos últimos 12 meses de mais ou menos 4,8, se eu não me engano. Só que eu, como consumidor, né, eu posso te afirmar que os restaurantes que eu frequento, eles aumentaram muito mais que 4,8. Né? Eu tô vendo o cara aumentar, tipo, 25%, né? Eu não sei se isso é um erro dos restaurantes que não estão corrigindo de acordo com a informação certa, ou seja, igual aluguel. Aluguel você faz a correção anualmente, né? E eu não sei se o restaurante deixa para fazer e quando faz tudo de uma vez, ou se de fato a gente está tendo uma imagem, um dado errado do mercado, que na verdade a inflação está muito mais que 4,8%. Qual é a sua opinião sobre isso? Quando você fala de inflação, você está falando de um índice que reflete uma média de diversos mercados diferentes. Você tem... Desculpa só te interromper. Esse dado é só no mercado de restaurantes, alimentação fora do lar. A inflação de alimentação fora do lar que foi de 4 ponto tantos por cento. Isso, então, em média, aumentou isso. Alguns aumentaram 20, outros não aumentaram nada. Uhum. Então, se esse é um dado real, é isso que está acontecendo. Se você aumentou mais do que isso, você tem que ter uma justificativa sua para ter feito aquilo. Está 2, 3 anos sem reajuste, fez uma análise, fez uma consultoria e chegou à conclusão que seus preços estavam errados. Se você fez isso porque você achou que era melhor fazer, a chance de dar errado é alta também. Eu nunca fiz uma mudança dessa magnitude. Minhas análises elas são feitas avaliando o CMV, avaliando onde é possível, onde não está legal, onde está apertado, onde você pode aumentar um pouquinho. Você teve aumentos muito grandes nos últimos meses na carne bovina, depois ela estabilizou, você passa por flutuações e você tem que entender que você tem um CMV médio. Uhum. Você vai passar por flutuações, mas aquilo não pode afetar muito o seu CMV médio. Não é porque você teve um aumento no mignon que você vai aumentar todo o seu menu 20%. Você tem que... Então, acho que falta muita análise correta. Né? Então, agora mesmo eu estava fazendo a precificação do meu novo menu executivo e eu sempre tento, eu sempre tento ajustar o mínimo possível. E a gente vai ajustar muito marginalmente ali o valor do menu executivo. E eu estava com a minha gestora operacional fazendo umas análises em que um ou outro produto estavam com a margem muito apertada. Eu falei, faz o seguinte, mas o que a gente faz aqui? A gente faz aqui. Calma, deixa eu ver se a gente tem um problema de verdade. Faz a média do menu executivo inteiro pelo peso de venda, porque não adianta fazer uma média simples se eu vendo muito mais um produto do que outro. Eu tenho que fazer ponderado por essas médias. Quando ela fez isso, a gente chegou num CMV médio de 25%, 26%. Eu falei, então a gente não tem um problema. Se aquele produto está com um problema específico, eu não vou mudar toda a minha precificação do meu menu executivo por causa de um produto. A média está ok, eu não tenho um problema. Então, não foi necessário reajustar. Mas eu tenho que ter essa segurança, eu tenho que fazer essa conta. E é um mercado muito plural, né? Então, mas para você que é economista é fácil, né? Porque você falar de média ponderada com um dono de restaurante, ele vai ficar assim. Né? Mas algo simples, que é simplesmente você pegar as suas vendas. Você sabe que você vende você vende 30% prato A, você vende 40% prato B, 5% prato C. Então, assim, não é porque o prato C, que você vende 5%, está com uma margem mais apertada, que você vai mudar o preço de tudo. Exatamente. E vai espantar o cliente com isso. Exatamente. O mercado é muito plural, cara. A gente tem na Arcofus 3.000 SKUs, 3.000 itens de venda, mas existem muito mais. Tem muitas categorias que a gente não opera. E essas categorias estão todas sujeitas à quebra de safra do algodão, quebra de safra da soja, a crise do cacau que a gente viveu. Então, uma empresa, uma confeitaria que depende bastante do cacau, tem variação diferente. Então, a crise do azeite, a quebra de safra do azeite, variação de preço de ovo. Então, cada negócio, ele vai fazendo a alteração dele de acordo com o insumo dele. Imagina, tem empresas aqui no Rio de Janeiro que chamam camarão.
E o principal insumo dele é camarão. Ele depende da variação do camarão para poder fazer o negócio. Agora, para ele, provavelmente a inflação foi muito maior. Mas para outros que não trabalham tão forte com camarão é menor, né? Verdade. Isso é um problema que tem assolado aí, né? Porque já tá difícil, né? E aí você ter que aumentar do cliente, a concorrência é muito grande. É esse o próximo ponto que eu ia falar agora. Hoje, a concorrência cresceu muito, né? No meio de restaurante, né? No delivery, então, nem se fala, né? Você acredita que... qual é a melhor maneira para você se diferenciar da concorrência? Então, mais uma vez, eu acredito na sua mão na consciência interna. Você tem que, ao invés de focar na concorrência, ver o seu propósito, o que você está entregando, ver se você está fazendo isso bem com o preço adequado. Se você está fazendo isso bem com o preço adequado, você não precisa se preocupar com a concorrência. Verdade. A concorrência, ela é, às vezes, benéfica. Que massa, cara. Eu queria até aproveitar para sinalizar para o pessoal que às vezes os clientes da Arcofood não sabem, mas a Arcofood tem um serviço que colabora com redução de CMV, que colabora com revisão dos insumos e das soluções que você precisa. A gente tem consultores técnicos, consultores gastronômicos, que vão até o seu negócio, avalia seu cardápio junto com você, verifica quais são os insumos que você tem, quais deles poderiam ser substituídos por insumos com soluções mais completas, às vezes que reduzem o custo com pessoas. A gente tem um exemplo até aqui de um super produto nosso, a Vapsa, que é um grão de bico que você não precisa trazer do dia para a noite, ter 24 horas de antecedência de preparo do grão de bico. Você pode rasgar, colocar lá dentro. A mesma coisa com quinoa e outros. A gente tem muitas outras indústrias que, de food service, estão preocupadas em trazer as soluções para resolver essas questões de desperdício, perda de padrão e redução de CMV. A Arcofoods vai até você primeiro com vendedores muito bem formados, vendedores de 30 anos de formação em gastronomia, em food service, ou seja, os caras estão ali para fazer uma venda consultiva e orientar as perdas, orientar quais são os problemas que a pessoa está enfrentando. Em uma segunda onda de consultores gastronômicos da Arcofoods e uma terceira onda que a gente conecta as indústrias com o teu negócio. Então, às vezes, é alguma coisa que escapa a nós. É alguma coisa que precisa de um investimento, de indústria, precisa de uma cozinha para poder fazer a transformação junto com você. Então, a gente traz os chefes, conecta as marcas e colabora com esse problema, né, que a gente está vivendo aí de mortalidade de empresas no food service, de falta de formação. A Arcofoods tem sido um grande parceiro para colaborar com essas empresas que precisam de conhecimento e precisam melhorar um pouquinho o jogo, ter um pouquinho de facilidade operacional e redução de CMV. Caramba, a gente já passou de 1 hora aqui, já falamos coisa pra caramba, mas parece que tô aqui 10 minutos, já quando eu olhei tem 1h10. Bem bacana esse papo aqui. Falando por último agora de marketing, né? Eu conheci vocês através, salvo me engano, acho que foi de algum influenciador que marcou e aí a gente achou bem interessante e foi visitar. Hoje, como que é assim, o seu preferido na parte de marketing, assim, é essa parte de influenciador ou você tem outras ações de marketing? O que a Amélie faz de marketing hoje? Bacana. Marketing é fundamental. Hoje não adianta, você tem que alcançar pessoas. E eu gosto da estratégia de influenciadores, eu acho muito legal, principalmente quando você acerta o influenciador e aquilo fica genuíno, fica verdadeiro. Tem que ser um influenciador que você sente que realmente tem fit com a sua marca e que os seguidores deles vão falar a mesma língua. Quando você acerta isso, fica magnífico. Porque hoje em dia é um pouco do anti-marketing, né? Aquele marketing montado, ele já não funciona bem. Você fazer muitas fotos montadas, aqueles vídeos cheios de perfeições e preocupado com isso e aquilo, não é isso que o cliente final gosta. Ele quer se identificar genuinamente com a experiência. Então, primeiro, começa você pensando bem a sua loja para o marketing orgânico. Eu amo o marketing orgânico, que é o cliente que não é influenciador, mas que posta,
que posta porque gostou, porque a sua loja está bonita. Eu faço treinamento de vendas com os meus funcionários e explico para eles que eles são profissionais de marketing, a linha de frente, né? Meus garçons, eles são profissionais de marketing. Tem que estar entregando uma experiência e um atendimento maravilhoso, porque isso que vai gerar a minha recorrência também. Então, para começar, eles são meus profissionais de marketing. Eles têm que ser capazes, o marketing começa com eles sendo capazes de gerar uma experiência que vai gerar um boca a boca, que vai gerar vontade de você fazer uma avaliação no Google, que vai gerar um marketing para você. Então, eu penso muito no marketing nessa cooperação geral, que começa com a minha equipe de vendas, entregando, eu tendo uma loja bonita, uma loja, eu não gosto tanto dessa palavra instagramável, mas que esteja ali com um conceito adequado, que dê vontade, né, da pessoa tirar uma foto, um prato bonito. Apresentável. Então, isso, para mim, é o melhor marketing. É o marketing que ele acontece automaticamente o tempo inteiro nas suas lojas. E depois você tem que escolher influenciadores adequados, você tem que pensar numa gestão de rede social bem feita, você tem que pensar num calendário de marketing que dialogue também com a sua marca, toda a sua estratégia. A partir desse calendário, você tem que saber as ações que funcionam, que não funcionam. Não adianta, eu não vou fazer promoção porque não é a cara do meu cliente. Eu vou fazer um produto especial para aquele dia. Então, o marketing é isso, é você pensar eu entendo dessa forma, desde da sua força de vendas ali, de atendimento, gerando essa experiência, o seu ambiente gerando essa experiência para você ter um marketing automático e gratuito, que é ali do seu próprio cliente, e como você pensa também as estratégias que hoje você tem à mão, seja de influenciadores, seja tráfego pago, né? Seja, enfim, o que você puder estar usando para atingir o maior número de pessoas, que é fundamental. Não adianta você ter um produto incrível e não conseguir alcançar as pessoas que você pode alcançar. Maravilhoso. Né? Que é o marketing de rede, né? Sim. Porque as pessoas que sentam no meu restaurante, eu estou interessado nela, em servi-la bem, mas eu preparo toda uma experiência para ela compartilhar com os 10, 20 amigos dela que também são minha persona. E essa rede, através dela, eu acesso essa rede que é tão fundamental para o meu negócio prosperar. Que legal. Sim. Uma coisa que o JJ tem feito, né, é trabalhar muito na ativação do cliente com o CRM, né? Você ativar aquele cara que... Eu vejo que hoje o mercado peca muito nisso, né? Que às vezes eu deixo de ir em algum restaurante simplesmente porque eu acabei esquecendo, né? Talvez não me marcou tanto assim, mas se eu recebesse uma mensagem daquele restaurante, né? Ainda mais se a mensagem fosse para mim, não fosse algo, aquele spam que tu manda... Cara, certamente eu iria curtir e ia voltar. Então a gente tem trabalhado muito isso, essa questão de você trabalhar a base, né? Que eu acho que é o maior ativo que um restaurante pode ter, é a sua base de clientes. Eu vejo assim, o marketing ele tem que ser capaz de impulsionar 3 pilares. Que às vezes a gente só olha para esse, né? Trazer novos clientes. Mas o segundo e o terceiro tem a ver com a sua própria base. Então, trazer novos clientes, ok. Então, você tem uma série de estratégias focadas nesse pilar. Aquele cliente que vai uma vez no mês, se ele for toda semana. Aquele cliente que vai uma vez no ano, se ele for todo mês. Então, aumentar a recorrência. E 3, aumentar o ticket médio, né? O marketing ele tem que ser capaz de fazer essas 3 coisas. Ele tem que ser focado nessas 3 coisas. E são estratégias diferentes para cada um desses pilares. E eu vejo hoje as pessoas pensando em trazer pessoas novas, né? E esquecendo como você desenvolve o aumento de recorrência e o aumento do ticket médio, que você trabalhando numa base de dados bem pensada, você pode fazer isso. Inclusive mostrando produtos novos de um ticket médio mais alto, também trazendo uma sobremesa para agregar, né? Fazendo esse marketing, apresentando também, né, um CRM que você possa apresentar um produto novo para ele ter vontade de incluir esse produto. Então, é isso. Você tem que pensar de uma forma completa o marketing, né? Resumindo, é isso. Pegando como fazer estratégias para atingir novas pessoas que ainda não conhecem a minha marca e que nunca foram. Como trazer aquela pessoa de volta ou fazer aquela pessoa aumentar a frequência com que ela vai no seu restaurante e como aumentar o ticket médio.
Massa. Maravilha. Cara, quanto conhecimento, hein? O conhecimento para dar e vender. A gente ainda não tá vendendo não, né? Ainda. Pô, bota aí um conhecimento, um negocinho prêmio pra gente vender. Ô, Salwa. Cara, é maravilhoso o quanto a gente aprende aqui, eu e o Segundo, no podcast. Porque a gente entrevista muitos donos de restaurante, né? Que tem uma operação bacana, assim como você veio hoje, trouxe muito conhecimento. A gente acaba virando expert no assunto. Eu acho que eu já posso dar consultoria, né? Só de tudo que eu vi. Você é um expert, meu irmão. Brabão. Cara, a gente tem que fazer um material de tudo que a gente já ouviu nesse podcast aqui. Um livro, cara. É um Vamos livro, lançar esse livro né? aí. Cara, vai ser muito bom. Posso fazer só a última pergunta? Fica à vontade. Salwa, pergunta porque você é uma empreendedora de sucesso, uma empreendedora improvável, né? Uma economista que era funcionária pública, mas que tinha um sonho, que tinha paixão, que criou muito conhecimento, tinha muita inteligência para aplicar no negócio e fazer ele prosperar. Qual é o conselho que você dá para quem quer empreender hoje no mercado de food service, 2025? Aí eu vou fazer a minha propaganda. Boa, vamos lá. Eu realmente me encanto, né, com um bom formato de franquia. Eu acho que se você vai entrar, vale a pena pelo menos pensar no assunto e estudar uma boa franquia. No caso, como eu disse agora, né, com a Arca Franquias, o Amélie e o Juliette, eles estão bem prontos para fazer esse processo de expansão. A gente já pode se candidatar? Com certeza, Então, né? pronto. Só entrar no Instagram, mandar lá que a gente começa a conversar. Para avaliar mesmo, porque todo esse know-how construído, ele tem muito valor. Ele diminui as chances de insucesso, facilitam todo esse processo com um branding já construído, de você já ter uma clientela. Então, e é um modelo de mão dupla que eu realmente gosto. Como eu falei, você oxigena a rede com pessoas bacanas, porque é isso, a gente avalia também a qualidade da pessoa, o background, a expertise que ela tem para estar oxigenando o processo, mas que também esteja afim de jogar o jogo daquele know-how desenvolvido. Então, eu gosto muito desse modelo e eu aconselho não só conhecer o Amélie e Juliette, mas também de muitas franquias de qualidade que tem por aí. Manda direct. Manda direct. Cara, sensacional. E por último, a gente costuma às vezes fazer aqui a pergunta, pedir para você indicar para o nosso público algum conteúdo legal que você tem consumido ultimamente. Pode ser um livro, pode ser um podcast, pode ser um influenciador, enfim. Indica pra gente aqui que você tem consumido de conteúdo. Nossa, gente, eu consumo tanta coisa. Deixa eu pensar. Pode ser um livro, Eu pode ser gosto muito do João Branco. Eu acho Legal. muito João interessante. Branco é fera. Pegar um pouco... eu acho que são ideias muito fáceis de aplicar. Sim. Eu já fiz alguns cursos dele e acho O João é sensacional. que Inclusive, ele consegue falar de forma muito fácil, né? Alguns Sim. conceitos. E eu o João acho ele interessante. palestrou durante 2 anos seguidos no nosso evento. Ele veio em 2023 e 2024. Talvez esse ano ele vai estar de novo também, mas a gente está estudando. O Paulo mas... Camargo é maravilhoso também, que Sim. vocês falaram que vem. Ele também tem muito conteúdo bacana. Vale a pena segui-lo também na rede social. Legal. Cara, muito obrigado. Eu tô, assim, fiquei muito feliz com o conteúdo que você trouxe aqui. Eu tenho certeza que vai render bons cortes, né? E pra gente fazer aí. E o fato de você ter vindo aqui, com certeza está ajudando muitos donos de restaurante. Te agradeço de coração aí. Foi Fico um muito prazer feliz. falar com você. Eu que agradeço. E esse é o objetivo, é essa troca, que possa realmente gerar bons frutos. Que legal. Gente, sigam todas as redes sociais da Salwa Bueno. E aí vem Amélie Creperie, Juliette Bistrô, Belisco, Polvo Bar, Polvo Marisqueria. Tem muita coisa boa. Não deixa de clicar aí para você seguir também o Pod RJ. Pod RJ ali naquela câmera. Arcofood, gente, é a solução, é o seu parceiro de negócio que vai trazer as melhores soluções em food service para o teu negócio prosperar. E a gente vai conectar vocês com esses caras aqui da JJ, do maior aplicativo de delivery próprio do mundo. É o cara que vai te reduzir teus custos com delivery e vai te entregar um serviço que você inimaginável a nível de qualidade, de CRM, de uma série de lançamentos. Vale a pena demais você conhecer o JJ, o aplicativo, e a Arcofood está aqui para te servir, certo? É isso. Quer vender mais no delivery próprio? Procura JJ, que você com certeza vai ganhar muita placa de 1.000, 2.000, 5.000 clientes no mês aí. A gente está pronto aqui para te ajudar com isso.
Muito obrigado e até a próxima, pessoal.